promovendo emagrecimento. Sinais do céu. Flávio é meu médico há muito pouco tempo, mas é muito amigo da minha família, dos meus primos mais velhos. Meu primo fez um transplante de coração aqui em São Paulo há 70 anos, com o Flávio do lado, com um dos maiores especialistas. E Flávio, eu fui lá e disse assim, eu preciso de um médico bom, mas ele é caríssimo, eu não posso ir falar com meus primos. Não quer emagrecer? Eu cheguei lá e falei assim, Flávio, eu queria emagrecer, eu queria andar, depois de assalto, depois de perda de mãe, depois de perda de pai, eu queria mudar. Aí ele virou e falou uma frase maravilhosa, vou reorganizar sua vida. E reorganizou. Aí eu fui para o Natal de dezembro. Quando eu voltei, Flávio mandou fazer novos exames. Eu, pô, a gente fez em outubro, esse negócio de médico de gente rica, toda hora tem exame, toda hora tem uma coisa. Pô, não é possível. Não, Flávio, por favor, por quê? E olha, foram os sinais do céu. Fizemos o sério, de 7 estava 57. Ele falou assim, temos um problema, né? Problema? Aí ele já sabia, mas ele falou assim, deve ser de diverticulite, você é muito novo. Foi por isso que eu escolhi a equipe do Flávio. E não a do meu irmão, que é tão maravilhosa quanto. Porque eu achava que o Flávio não ia ficar mais à vontade com os médicos deles. E poderiam falar sobre um caso que não era uma dor de cabeça. E eles juntos, que almoçam, que brincam, que falam sacanagens e tudo, juntos iam render mais. O primeiro dia que eu conheci Daniel Rachenhauer, eu fui direto e falei, não quero esse médico não. Ele olha pra mim, eu sou como um irmão mesmo. 35 anos. Hoje, de todos, talvez seja o meu melhor amigo. Essa foi a minha equipe. É a minha equipe. E está na crônica 39. Quando nós demos um grande churrasco, com o chefe e tudo, para homenageá-los, a gente ter vencido mais um ano. E tem outro churrasco esse ano também. E assim a gente vai comendo churrasco, as mulheres estão dentro da nossa vida. Ninguém é amigo íntimo, mas é importante essa relação. Quando vocês batem na porta deles, se a Érica não tivesse batido lá, ele ouviu falar, mas ela insistiu, ela bateu, certamente bateu por outros também. Ela em nenhum momento levou remédio. Nenhum de vocês levou remédio. Vocês podem vender, mas vocês levam a vida, levam alegria, levam sobrevida, levam esperança, levam alguns dias a mais, fazem a família feliz. Não é a gente não, faz a família também. Então, vocês têm que superar metas, mas vendam vida. Fiz uma homenagem para vocês da minha empresa. Eu estou aberto para perguntas, se vocês querem embora. Esse é Bel, que canta a música I Need You também. Nós sonhadores temos um jeito só nosso de enfrentar a tempestade. E todos nós enfrentamos, ou vamos enfrentar em algum momento. Eu não falo de doença não. A perda de um emprego, de um assalto que eu sofri, de uma perda de um parente que é inevitável, de algum amigo. Não precisa perder pela morte, você pode ser transferido para Manaus, o gerente de lá que é você, e você perde. E o que você for para Manaus, que é São Paulo, é uma perda. É uma perda. Mas vocês vão ganhar o Amazonas todo para vocês. Vão ganhar a floresta toda. Então, é o olhar azul. Darren, nessa música, ele tem músicas muito mais famosas. Mandy, I Can't Smile Without You. E tem muito mais coisa popular. Copacabana, ele escreveu diante do Copacabana Palace em 1977. Vamos fazer uma coisa. Copacabana estourou nos Estados Unidos, que virou até uma boate. E quando ele